oportunidade de mercado, diretoria e Flamengo, acho que a gente pode fechar com esse assunto que balançou as redes sociais essa semana, que é do Rodolfo Landim. O Flamengo conseguiu reduzir a dívida milionária em 79%, galera. Isso é muita coisa. Muita coisa, é um número exorbitante. Porque, cara, o Flamengo começa a sua reestruturação em 2013. Não foi rápido isso, não foi rápido, tá? Demorou muito, muito mesmo. E o balanço divulgado da última temporada mostra que o Flamengo teve uma receita de 1,3 bilhões de reais e viu a dívida cair de 227 milhões para 48 milhões em um ano. Assim, a dívida do Flamengo está quase que indo embora. O Flamengo arrecadou muito, agora é um time, podemos dizer que bilionário por temporada, não é a primeira temporada que acontece isso com o Flamengo. E, cara, a receita tá crescendo, a dívida tá diminuindo, e o Flamengo seguir nessa, com uma boa gestão, sem interferências que atrapalhem no futebol, como foi na última temporada, sem todos esses problemas, o Flamengo tem um aval, podemos dizer assim, para dominar o futebol sul-americano. Só que a gente vê, até traz um retrospecto, que isso não vem acontecendo. Mas pode acontecer futuramente. O que vocês acham sobre isso? O Flamengo reduzir essa dívida. Rodolfo Landim deve estar feliz da vida, que está limpando a imagem dele. Mas isso não é de agora. Tem gente falando, nossa, do nada o Flamengo reduz a dívida. Não. O Flamengo está há 10 anos fazendo essa reestruturação. Mais São até. 10 anos de trabalho, mais até. Começou ali em 2013, 12, 13. Flamengo, pô, comeu muito pão amassado aí nesse período para chegar onde está agora. Não foi com SAF, não foi vender no seu clube, foi um trabalho longo de muito tempo que está colhendo agora isso. Mas, Maurício, até posso começar com você? Como você vê todo esse trabalho, esse projeto do Rodolfo Landim atual e essa estrutura que começa com Bandeira de Melo lá atrás? Exato. Começa com Bandeira sofrendo muito e ganhando aquela Copa do Brasil, assim, na raça, que muita gente diz até que se não fosse aquela Copa do Brasil, na sorte também, se não fosse aquela Copa do Brasil, isso não talvez não estaria acontecendo agora, porque aquilo lá ajudou muito o Flamengo na época. Porque o Flamengo naquele ano brigou para não cair, gente. O Flamengo, entre aspas, foi um dos rebaixados ali, mas teve aquele lance da Portuguesa, o Flamengo ficou fora da zona de rebaixamento, junto com o Fluminense, para quem não lembra, e aí o Fluminense acabou caindo. Só que aí teve a virada de mesa da Portuguesa e teve uma que o Flamengo também perdeu pontos. Então, se não fosse a Portuguesa perdendo pontos, quem teria caído seria o Flamengo, porque o Flamengo também perdeu pontos por causa do lance do André Santos. Então, assim, por pouco o Flamengo não caiu naquela temporada, né? Mas conseguiu se manter, foi ali demorando para conseguir brigar por coisas grandes, porque depois de 2013, o Flamengo ganha um Carioca em 2014, mas vai mal no Brasileiro, em 2015 vai mal no Brasileiro, e aí, em 16, começa a virada de chave. Começa uma virada de chave, chega Diego Ribas, o Flamengo consegue uma vaga na Libertadores, 17 a mesma coisa, e depois dali não saiu mais. Continuou ali o projeto dando certo. Mas e aí, Maurício? Como você vê toda essa estrutura do Flamengo atual moldada através desse período bem complicado, né? Cara, tudo começa em dezembro de 2012. Quando o Bandeira de Melo assume a presidência do Flamengo e promete administração austera, corte de gastos, criatividade para contrato de patrocínio e por aí vai. O Bandeira deu muita sorte, tanto que foi a época que a Adidas assumiu o material esportivo do Flamengo. Eles conseguem negociar um contrato muito grande e o contrato que se estende até agora. Então, tem um pouco de sorte nisso também, conseguiu bastante grana de TV, mas muito disso passa por gestão. Tanto que a gente lembra, 2013, quem são os anúncios de reforços? Paulinho, Val. Pô, quem não lembra da apresentação do Val? A camisa dele batia aqui, ó. A camisa dele é gigantesca para o tamanho dele, tá ligado? Era Val, Bruninho, Paulinho, Diego Exato. Silva. Teve aquele vídeo bizarro do Marcelo Moreno, Paz Moreno. Clássico. Quem lembra disso? Eu lembro. Então, assim, naquele momento, a dívida do Flamengo era de 750 milhões de reais. 750 milhões. Então, assim, aquilo era muita coisa, sabe?
Muita coisa. E a previsão era que em um ano a dívida do clube fosse de 350 milhões. Fosse ampliada em 350 milhões, né? Então, era um cenário bem caótico. Mas aos poucos o Flamengo foi conseguindo gerir isso melhor. Teve os contratos que chegaram, teve diversos outros contratos de patrocínio que o clube foi fechando, né? O patrocínio da Caixa, aquele Master, aquele patrocínio da Carabao. Lembra? Bem esquisito Lembro. até. Ninguém conseguia comprar Carabao. Todo mundo queria comprar, mas não vendia. Cara, nunca achei. Eu ia beber Carnaval no Maracanã, mas era difícil achar nos mercados. Então, teve investimento na base, Teve venda teve de a jogadores sorte da até de base. você conseguir ganhar aquela Copa do Brasil, né? Aos poucos o time foi melhorando, o mercado foi entendendo que a base do Flamengo era boa, tanto que o Flamengo vende Vini Júnior, Paquetá, Viseu. O A venda Rainer do Viseu também. foi um pouco mais baixa, Vende né? Jorge, vende Léo Duarte. Exato. Vendeu uma galera, cara. Vendeu uma Uma galera. galera. Mas assim, as grandes vendas foram do Vinícius, do Paquetá, do Renier um pouco mais depois. O Renier vem de Isso aí eu bonde, falei né? Rainer. Mas É. a venda do Renier é justamente o que prova como o sucesso que o Flamengo construiu ao longo dos anos deu certo. Porque Paquetá já era um grande jogador fora de série. O Vini Júnior também. O Renier nunca tinha mostrado nada aqui. Mas ele foi no bonde porque a base do Flamengo tinha dois bons prospectos vendidos, o time estava voando e o Renier só entrava na boa e fazendo gol. A gente volta àquilo que a gente falou sobre o Ramon e o Ryan. Ele não quer queimar o jogador, só quer que o jogador entre na boa. O Renier conseguiu fazer isso. Tanto que foi vendido para o Real Madrid e nunca se destacou. Nunca. Em nenhum clube que ele passou Ele até tá hoje. onde? Vocês também. Cara, Agora tá um também time pegou. pequeno. Vai falando aí que eu vou trazer a informação aqui. Eu não Mas me aí recordo tem dele, Vinícius tá? Souza, Natan. Natan foi pro Bragantino, né? Mas agora tá se destacando no Napoli. Enfim, cara, tem Cara, muitos jogadores atualmente ele tá no. O Renier tá no Frosinone da Itália. da Itália. É que Então, assim, sério. tem Série A, Série A. Mas eu acho que ele não tá jogando. Mas enfim, tá vendo? O Flamengo passa por muitas coisas. Teve a construção do CT, tudo isso aos pouquinhos. E são processos que ninguém quer passar. A verdade é isso. Pô, pra gente, torcedor do Flamengo, foi incrivelmente doloroso você viver 2013, 2014, 2015. Aí chega 2016, as coisas já começam a mudar. Chega o Guerreiro, que por mais que não seja o primor técnico, cara, fez o gol do Mundial do Corinthians alguns anos antes. Entendeu? Depois você vê Diego Ribas, acho que chega antes. Não, chega depois. Não, o Guerreiro chega em 2015, que é a primeira grande contratação assim dessa era. E aí em 16 chega o Diego. E finalzinho de 16 já chega o Everton Ribeiro, não é? O Everton Ribeiro chega para 17 junto com Diego Alves. Vai chegar nessa galera. Conca também. Conca. Então, assim, são processos que levam muito tempo. E são coisas que ninguém vê. O pessoal só critica muito o futebol quando não dá resultado. Mas, dando lucro, aos pouquinhos o clube vai conseguindo resolver essas coisas, sabe? Mas, óbvio, tem que ter processo, gente capacitada e muita paciência. Além de tudo, sorte, né? Se dizem que a sorte acompanha os competentes, o Flamengo tem muita gente competente. Também tem muita gente competente, que verdade seja dita. Mas só consegue, até essas incompetências, muitas delas são até camufladas pelo excesso de dinheiro, porque a gente pode ver o próprio Marcos Braz, muitos erros que ele tem, até na montagem de elenco também, passam batido porque tem muito dinheiro. Então, assim, a gente passou o passado inteiro com o lateral direito do Sub-20. Foi o Wesley. Então, assim, Varela chegou com muita pompa, mas decepcionou. Esse ano tá fazendo um campeonato um pouco melhor. Mas também porque o Tite é um treinador, né, mais consolidado. Não, é fora que ano passado também, Maurício, eu acho que foi um ano muito atípico pro Flamengo, porque tudo deu errado. O Flamengo tinha 3 laterais no elenco, o Varela não foi bem, mas também se machucou. O Mateuzinho também não era isso tudo, mas também se machuca, e o Wesley, pô, assume a bronca ali como uma bomba caindo no colo dele, tá ligado? Exato. A gente tem nos últimos anos diversas apostas em técnicos que não deram certo. Cara, e sinceramente,
a dívida é o quê? 48 milhões? Né? Sim. E se falar, se acertasse com o técnico, ou então não fizesse tanto contrato maluco de multa, a dívida já estava zerada. Já tava zerado. Se a gente fizer um trabalho um pouco mais longo, de analisando quanto pagou de multa para Domenech, quem mais? Vamos falando o nome Vitor aí, Pereira, Paulo Paulo Souza, Vitor Souza, Pereira, e por aí vai, São já dava esses Paulo. 48 milhões. Assim, é o que a gente até costuma falar. Às vezes ter dinheiro demais camufla muita coisa. Não, óbvio e não só também. isso. Se vence a Copa do Brasil ano passado, por exemplo, com Exato. dinheiro da premiação. E o problema também é que você tá no Flamengo, então você tem necessidade de mostrar coisa para a torcida. E às vezes você toma decisões equivocadas, sem até tempo de pensar, né? Tanto que eu acredito esses diversos treinadores nisso. Eu critico muito o Marcos Braz por diversas decisões equivocadas que ele faz, e até esquisitas, né? Acho que é o caso do Thiaguinho da base, um cara que só joga carioca no Flamengo e só joga aquela fase de que os titulares estão de folga, sabe? Sim. Eu acho que é Thiago o nome dele. Eu acho que é ele sim. Um que Então, já ele foi só joga essas emprestado, fases. já passou E no Náutico, acho. Exato, aí quando os titulares voltam, ele é emprestado. E o Flamengo pagou uma grana por ele. Uma grana absurda. Ninguém entendeu nada na negociação quando aconteceu. E ninguém continua entendendo até hoje. Mas a gestão do Flamengo é exemplar por causa disso. Tem muitas críticas a serem feitas, tanto que o caso do Ninho do Urubu, né? É uma vergonha na história do Flamengo. Nenhum dirigente quer assumir responsabilidade. A verdade é que todos erraram, seja o Landim, seja o Bandeira, principalmente o Bandeira errou. E porque não tem como você botar meninos para dormir em container. Mas a verdade seja dita, foi um erro, é uma mancha. E o que mais me incomoda é que o Flamengo não ter não aceitado, mas tipo, cara, as famílias fizeram um pedido, de indenização. O Flamengo quer negociar a todos os momentos. Isso é Cara, bizarro. não tem o que fazer. Você é um clube rico, você é um clube milionário. Pô, a sua dívida é 48 milhões em um ano que qualquer receita. Receita de 1,3 bilhão, a dívida é 48 milhões. Óbvio, né? Tem as despesas e tal. Mas você querer fazer acordo com família que perdeu o filho confiou os filhos delas a você para cuidar deles, e você querer fazer acordo. Isso para mim, assim, como torcedor do Flamengo, tá? É assustador. É assustador e decepcionante, sabe? Porque, São assim, caras primeiro de tudo, que uma vida não tem valor. Já começa Exato. por aí. Principalmente quando você vai falar com a família dessa vítima, tá? Porque a família... Não tem como a família falar assim, olha, meu filho custou X reais. A morte do meu filho vale tanto. Sabe, assim, isso já é muito delicado. Eu acho que não precisava nem ter tido toda essa briga na justiça. As famílias têm que se juntar para ir em cima do Flamengo na justiça, sabe? Não tinha necessidade disso. Acho que o Flamengo, que é um time bilionário, a gente sabe disso, tem receitas altíssimas de transmissão de TV, patrocinadores, venda de jogador que continua tendo. Então, assim, você gasta milhões em um jogador que às vezes nem é utilizado, e com as famílias que perderam seus filhos, sabe, que eram crianças e adolescentes, você não chega, você que tem que chegar, o Flamengo tinha que chegar, falar com a família de cada um, olha, a gente vai fazer isso aqui por vocês, uma assistência de sei lá quantos anos, mais uma indenização de não sei quanto, porque assim, sabe, primeiro que aqueles jogadores poderiam... Esse valor é irrisório. Para o clube o valor é irrisório. A vida da família. Isso aí, qualquer valor, independente. Aí agora você, além de não querer fazer isso, você leva para a justiça, aí fica um tempão, anos e anos, até você tomar uma decisão. Você não toma a decisão correta, continua querendo diminuir o valor, enquanto você está gastando rios de dinheiro aí, à torto e à direita, e as famílias sofrendo e vão sofrer para sempre, porque já perderam o filho, sabe, de uma maneira cruel,
Então, assim, eu acho que esse posicionamento é péssimo, 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 péssimo. Ainda mais se fosse uma questão de um clube de menor investimento, que não tem a grana e aconteceu uma coisa assim, uma fatalidade, nossa, pegou fogo porque realmente não tinha valor para cuidar das estruturas e instalações de onde estavam ali dormindo, dos dormitórios, enfim, ou qualquer outra parte estrutural, né, de um CT. E aí ali aconteceu, pegou fogo. Aí o clube vai e fala assim, olha, o que a gente tem para agora, o que a gente pode fazer pelas famílias agora é isso, isso e isso, e uma coisa assim, um valor bem baixo, alguma coisa assim. Agora, pegar um clube bilionário como o Flamengo e fazer o que estão fazendo, eu acho realmente, assim, assustador. Cara, é uma mancha na história do Flamengo, né? Uma Então, mancha, assim, uma por mancha. mais que todos os títulos que o Flamengo tenha, que o Flamengo venha conquistar, o superávit financeiro que vai ter todo ano agora, mas não tem o que fazer, sabe? Tem que ser falado, por mais que seja um assunto chato, tem que ser falado. Isso... Não, e faz o assunto, infelizmente, faz parte dessa trajetória que você tá trazendo aqui, pô. Você tá trazendo uma análise perfeita e você chegou nessa parte. Mas pode até continuar, porque aí você parou em 2019, né? Quando acontece essa tragédia e depois começam... Você citou toda essa trajetória, acontece essa tragédia que foi, assim, lamentável, e depois o clube segue com todos esses problemas e tudo mais. Só que o clube segue e aí vem um momento que o Flamengo vira a chave em questão de títulos, né? E aí veio o grande acerto do Flamengo, né? O que faltava. O que faltou muito na gestão do Bandeira foi, o pessoal falava que sempre era o conhecimento de futebol. Na gestão do Landim, ele traz o Marcos Braz, que também tem um conhecimento de futebol, às vezes até questionável, mas deu tudo certo, pelo menos em 2019. Trouxe o Jorge Jesus, que era um cara centralizador, e isso deu muito certo. Inclusive, a gente deveria ter aprendido um pouco mais com o Jorge Jesus para profissionalizar, acertar alguns processos no departamento de futebol, mas enfim, tudo deu certo em 2019, conquistamos o Brasileiro, a Libertadores, que era glória máxima, e por um chute do Lincoln a gente não conquista o Mundial, né? Não. Mas, cara, 2019 foi mágico, depois vem 21, é 20, aquele brasileiro do Rogério Ceni. Isso. Acho que são 2 brasileiros em sequência, não lembro. Acaba que vem a pandemia também. Eu acho que isso brecou muito o Flamengo. Não só o Flamengo, né? Mas como todos os times. Só que a expectativa do Flamengo, após 2019, era seguir numa crescente absurda. A pandemia acabou que deu uma travada nisso. Aí o Flamengo o futebol fica parado, depois volta no final do ano, e o Flamengo acaba sendo campeão brasileiro de 2020. E aí 2021 tem mudanças no comando, o Rogério Ceni sai, vem o Renato Gaúcho, e o Flamengo, na verdade, vem o Domenech depois do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, Domenech e Rogério Ceni, depois vem Renato, que faz uma boa temporada até, mas acaba batendo na trave na final da Libertadores. E aí depois começam uns altos e baixos meio malucos. Que aí depois vem Vitor Pereira, se não me engano, 2022. Não, Vitor Pereira não. Acho que vem o romântico Paulo Souza, né? Vem o Paulo Souza. Começa com o Paulo Souza. Começa com o Paulo Souza mal. Depois tem a virada de chave com o Dorival Júnior. E o Flamengo consegue ser campeão. E aí sim, depois vem aquela doideira. Que aí vem aqueles problemas que você fala, Maurício. Que vem o Vitor Pereira, que é a pior temporada do Flamengo nesses anos todos aí, já estruturado, que é 2023. Por que eu acho a pior? Porque aí o Flamengo já tá com dinheiro suficiente, já tá com um elenco suficiente para toda a autonomia, só que dá tudo errado. Para tomar a decisão com calma. Isso. A decisão pela chegada do Vitor Pereira é bizarra. Porque assim, ele era um técnico que não tinha demonstrado nada no Corinthians, para não falar nada. 45 minutos da final da Copa do Brasil. O Corinthians joga muita bola, mas é amassado pelo Flamengo no segundo tempo. E, então, assim, são coisas que não dá para entender, sabe? Talvez se tivesse um pouco mais de paciência, conseguia mapear melhor o mercado e trazer um treinador correto. Mas, enfim, esportivamente, a gestão é maravilhosa. Por mais que não tenha ganho títulos todo ano, estava sempre competindo. Sim. Óbvio, tem ano que
deu tudo errado, mas, sinceramente, todos os clubes no Brasil estão se reforçando cada vez mais. O cenário do campeonato está cada ano mais difícil e o Flamengo está sempre no topo, está sempre brigando. Então, a gestão está no caminho certo. Apesar de diversas críticas que precisam ser feitas ao Landim, ao Marcos Braz e a todo mundo da diretoria. E a última gestão de Landim, né? Final do ano esse tem aqui também é um problema. Se o Landim é ruim, quem vai entrar é pior. Fecha aí, Thay, pra gente. Assim, depois de uma aula do Maurício aqui, né, de retrospecto, ano a ano, fica até... Gold. Fica até repetitivo aqui falar, mas assim, bem brevemente, o Flamengo realmente buscou se estruturar. Hoje é um time estruturado, tem um grande elenco, para mim, já falei aqui em live, é o melhor elenco do Brasil, porque você tem peças de reposição de altíssimo nível, que não fazem o time cair. E eu acho que a questão da dívida também tem essa possibilidade de redução, porque se você investe no time, você automaticamente ganha títulos, e os títulos te trazem um retorno financeiro, né? Menos o Carioca, mas enfim, você tem um retorno financeiro para poder te ajudar na redução dessa dívida. Então é meio que uma coisa vai ajudando a outra. Além de grandes patrocinadores que o Flamengo tem, o contrato com a Adidas é milionário, tem a renovação, acho que está para sair a renovação, que vai ficar mais alto ainda, acho que cheguei a ver isso. Tem também a questão das cotas de TV, o Flamengo é o time que mais recebe cotas de TV, e que passa jogos, né, em TV aberta e fechada. Então, assim, eu acho que tem tudo para essa dívida ser zerada. Como vocês trouxeram aqui, já poderia ter sido zerada, sim, mas eu acho que tem tudo para ser zerada e bem brevemente possível agora, sim, né? No caso, está nos finalmente. Teve um processo para isso, mas agora já está nos finalmente. E eu vejo como uma torcedora de outro clube, eu vejo como realmente, assim, bem profissional tudo que aconteceu com o Flamengo, sabe? Profissionais bem capacitados e que conseguiram fazer e reestruturar o clube, fazer essa reestrutura e conseguir finalmente reestruturar o clube. Eu acho muito legal, cara. Assim, é um trabalho meio que questionável, né? Como vocês trouxeram aqui, mas uma coisa bem bonita de ser vista, sabe? É como se, vamos supor, não em devidas proporções, mas você pegar um clube hoje com uma folha salarial baixa, com investimento baixo e fazer ele crescer, tipo o Red Bull Bragantino, mas sem a compra, né, no caso, que o Red Bull foi vendido. Mas sem isso acontecer, eu acho que é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Sim.